Transformação divina de Timóteo. O jovem inspirado pelo apóstolo Paulo. Revelações sagradas no terceiro ano de Joaquim, a cidade de Listra, situada na região da Galácia, fervilhava com incertezas e uma sensação palpável de dúvida. Ali, onde o eco da incredulidade ainda ressoava, um jovem chamado Timóteo aguardava ansiosamente um sinal do Senhor. Entre a fé fervorosa de sua mãe, Eunice, e a influência do pai grego, Timóteo carregava uma herança singular, a chama da fé em Yahvé pulsava em seu interior como um farol na escuridão. Era uma manhã clara, e os ventos da mudança sopravam, anunciando a chegada de um homem que mudaria para sempre o curso de sua vida. Os rumores de Paulo, o apóstolo transformado, reverberavam pelas ruas. Ele, que antes perseguiu os cristãos, agora proclamava ardentemente o Evangelho, realizando milagres e atraindo multidões. Quando Timóteo finalmente teve a oportunidade de ouvir Paulo, o impacto foi indescritível. As palavras do apóstolo penetraram em seu coração, e um olhar penetrante entre os dois se tornou um reconhecimento mútuo, um chamado divino. Ele é tão ousado, pensou Timóteo, absorvendo cada palavra, cada ensinamento. A ideia de formar uma parceria com Paulo poderia parecer inalcançável, uma realidade distante e quase insuportável para um jovem como ele. No entanto, Paulo tinha discernimento. Observando o brilho da fé no jovem, queima após fogo, disse a Timóteo, não deixe que ninguém despreze a sua juventude, antes, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. O peso dessas palavras como um espírito envolvente insuflou coragem em Timóteo. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. A decisão de seguir Paulo se tornaria o ponto de partida de uma transformação profunda. Timóteo passou a experimentar uma vida de desafios que moldariam sua fé e seu caráter. Juntos, eles confrontaram a fúria de judeus e gentios, Timóteo se tornando um testemunho vivo da graça e do poder de Deus. Com o tempo, as dúvidas que uma vez o atormentaram começaram a ser substituídas pela firme confiança na promessa divinal. Diante das endurecidas oposições, ele lembrou-se da fidelidade de Deus contada por Eunice e Lloyd. A força de sua juventude se manifestava enquanto resistia na luta pela verdade. Na jornada continuada, Timóteo se tornava cada vez mais uma voz entre os crentes, seu fervor iluminando as sombras da dúvida que ainda permeavam a cidade de Listra. Mas mesmo à luz da fé, as provações se intensificaram quando Paulo foi preso, e a pressão sobre ele cresceu. A pergunta persistente estava em sua mente: serei eu capaz de suportar todo esse peso, de ser luz nessa escuridão? A jornada espiritual de Timóteo apenas começava, e Deus tinha planos maravilhosos a se desdobrar diante dele. Como a tempestade seria acalmada na jornada de fé do jovem e tímido servo de Deus? O chamado ressoava, mas estaria ele pronto para ouvir? As semanas se passaram desde que Paulo foi lançado nas profundezas do cárcere, e a cidade de Listra se tornava um lugar de tempestades emocionais e espirituais para Timóteo. Sua alma estava dividida entre a fé inabalável que fomentara em seu coração e a inquietude que a prisão de seu mentor causava. Reuniões secretas entre os discípulos eram realizadas, muitas vezes sob a sombra de um temor constante. Os rumores do que acontecia em outras cidades circunvizinhas corriam como fogo entre os ramos secos, e as nuvens da perseguição cresciam. Certa noite, após um dia cansativo de orações e discussões, Timóteo decidiu buscar a solidão do Monte da Agonia. Com o coração encurvado e as mãos levantadas, clamou pelo Senhor, buscando uma direção clara para seu caminho. Senhor, onde encontrarei coragem para liderar teu povo na ausência de Paulo? Ele exclamou, a angústia transbordando de seu ser. A resposta de Deus parecia tardar, mas em meio ao silêncio, uma brisa suave começou a soprar. Timóteo fechou os olhos, sentindo a presença do Altíssimo envolvendo-o como um manto.
Ali, naquela solidão, recordou as palavras de Paulo: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:07. Sua mente voltou a lembrar-se dos ensinamentos que absorvera como um discípulo fervoroso, cada discurso de fé, cada ato de compaixão, cada milagre testemunhado. A chama de sua missão começava a reacender. Deus estava a prepará-lo para um propósito maior. Logo, a cidade de Listra terá notícias. Uma corrente de fé começava a se mover, e o povo se reunia para ouvir as promessas do Senhor. Com coragem renovada, ele desceu do monte, determinado a levantar a voz entre os irmãos. Em cada esquina onde as pessoas se reuniam, Timóteo falava do amor de Cristo, de como a ressurreição trouxe esperança mesmo nas mais sombrias prisões. As palavras ardentes de um jovem que decidirá não se deixar abalar pela dúvida, mas sim ser um pilar de fé. Porém, o que começou como um sopro de esperança logo foi balançado por um violento furacão. Uma bolha de inquietação explodiu quando informações sobre Paulo começaram a transpirar, a possibilidade de um julgamento mortal pairava sobre ele. A certeza de que Timóteo poderia perder seu mentor e a pessoa que o inspirara a se levantar, pendia em seu coração como uma espada afiada. O que seria dele sem Paulo? A incerteza ameaçava engolir o impulso que Deus havia despertado. Mas em meio ao desespero, uma visão invadiu sua mente. Ele viu Paulo, cercado de cadeias, mas ainda proclamando a esperança e a luz de Cristo. O apóstolo não se rendia, não permitia que o medo governasse sua vontade. A determinação de Paulo transformou-se numa missão vivente dentro de Timóteo. Ele lembrou-se das promessas feitas por Deus, que nunca abandonaria seu povo. Através de lágrimas e orações, Timóteo decidiu então que seria a voz que ecoaria aquelas verdades. Naquela noite, enquanto as estrelas brilhavam no céu, uma mensagem chegou através de um mensageiro. Ela continha notícias sobre a condenação de Paulo, mas também as instruções do apóstolo para que Timóteo liderasse o rebanho em sua ausência. Uma nova direção, um novo propósito. O fogo de Deus se intensificou dentro dele, e Timóteo entendeu que o teste foi apenas o início de uma grande obra. No entanto, enquanto ele se preparava para enfrentar os desafios que estavam por vir, uma inquietação tomou conta de seu espírito. O Senhor tinha mais revelações a fazer. O manto da liderança que ele estava prestes a receber não era apenas uma responsabilidade, mas um chamado que desafiaria suas próprias inseguranças e medos. O que mais estava reservado em seu caminho? A jornada de fé agora se tornaria um campo de batalha, e o preço a ser pago por fidelidade ao Senhor seria alto. Mas qual seria o próximo passo? O que mais Deus exigiria dele, e quais alianças e traições viriam com a liderança? Timóteo estava, sem dúvida, à beira de uma nova revelação divina, e o destino da comunidade repousava sobre sua fé recém-renovada. Como ele iria lidar com as sombras que se aproximavam? Ele sabia que o chamado estava somente começando, e o plano soberano de Deus se desdobrava de maneiras que ele ainda não poderia imaginar. As primeiras luzes da manhã começaram a despontar sobre Listra, e com elas, um novo dia de desafios se anunciava. Timóteo, agora determinado e preparado, levantou-se cedo e buscou o Senhor em oração. Com a dor da notícia sobre Paulo ainda pulsando em seu coração, ele percebeu que cada passo que desse agora seria um sinal para os que olhavam para ele, pois, com a saída do sol, um novo líder emergia nas sombras da incerteza. Reuniu os discípulos em um local que até então era uma pequena clareira, escondida pelas árvores frondosas. Olhos expectantes se fixaram nele, e a ansiedade flutuava no ar como uma névoa. Ao se levantar para falar, ele sentiu o peso das palavras de Paulo ressoando em sua mente. É por isso que também sofro estas coisas, contudo, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. 2 Timóteo 1:12. Esta confiança o inspirou, e após um profundo suspiro, ele começou a falar. Meus irmãos e irmãs, não estamos sozinhos nesta jornada. Paulo, mesmo em prisões, permanece firme, e nós também devemos ser inabaláveis. A fé que nos uniu será nossa luz nas trevas que estão diante de nós, declarou Timóteo, sua voz firme, mas impregnada de emoção. Enquanto falava, uma multidão começou a se reunir, atraída pelas palavras que, embora embebidas em tristeza, liberavam um sopro de esperança.
O temor e a incerteza que outrora paralisavam aqueles que o ouviam foram substituídos por uma determinação crescente. Entre eles, estavam aqueles que conheceram Paulo, e ao ouvirem as palavras de Timóteo, a fé começou a brotar como flores em meio a um campo devastado. Porém, o rádio de batalha que ecoava nas sombras não tardou a se manifestar. Palavras de ódio e intenções malignas começaram a girar em torno da comunidade. Os opositores de Cristo, sempre atentos, vislumbravam na fervorosa congregação uma ameaça crescente, um avivamento que poderia se espalhar. Em breve, sussurros de traição se tornaram ecos ameaçadores em suas mentes, e enquanto os apóstolos lutavam para criar uma corrente de amor, uma tempestade estava se formando. Naquela noite, enquanto Timóteo buscava repousar suas ideias tumultuadas em um canto do oratório, uma visão inesperada se manifestou. O céu, por um momento, parecia se abrir, e a figura de Paulo apareceu, não preso, mas cercado de luz. Timóteo, coragem, as palavras dançaram no ar como se fossem sussurros do próprio céu. A obra que começamos é maior do que você pode imaginar. A sua fé será testada, mas ao final, a verdade prevalecerá, pois nada é impossível para Deus. Lucas 1h37. Com a certeza da grandeza do plano divino incutido em seu coração, Timóteo acordou cedo na manhã seguinte, determinado a mobilizar os discípulos em uma única direção, a união sob a bandeira da fé. A palavra se espalhou como um fogo e a igreja em Listra começou a se desenvolver, ousada e audaciosa. Entretanto, os opositores se moviam nas sombras, tramando um ataque, e bolhas de desespero começaram a surgir entre os crentes. No clímax de sua reunião, quando as vozes unidas se elevavam em louvores e súplicas, um mensageiro adentrou as portas do local. Seu rosto estava pálido, e a urgência em sua voz ecoou o medo. Os líderes da cidade estão a caminho, os opressores se preparam para atacar, e Paulo foi sentenciado à morte. O pânico recém-inaugurado envolveu o lugar, mas mesmo nesse momento, a voz de Timóteo não vacilou. Não temamos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8h31. O que parecia um desespero se transformou em determinação. Timóteo percebeu que é na crise que a verdadeira fé se revela. O chamado para a liderança agora pulsava em suas veias. Enquanto prepara seu coração e mente, uma nova pergunta ecoava em sua alma: até onde Deus o levaria nesta jornada? E mais uma vez, o plano soberano de Deus se desenrolava diante de seus olhos, revelando-se como um mistério ainda por descobrir. Uma calmaria tensa envolvia o povo, os olhares apreensivos refletem a luta interna entre a fé e o medo. Timóteo, percebendo que cada coração ali pulsava por esperança e incerteza, levantou suas mãos, clamando: irmãos e irmãs, não é com medo que encaramos o futuro, mas com a fé que nos foi dada. Sua coragem ressoava entre eles, como um eco da promessa divina. Os sussurros de desespero começaram a se dissipar enquanto a multidão se unia em ferventes orações. Vamos clamar ao Senhor, pois Ele é nosso escudo e fortaleza. Salmos 28:7. A atmosfera mudou, transformando-se em um lugar sagrado, donde cada súplica era uma flecha direcionada ao céu, buscando a intervenção divina em meio à tempestade que se aproximava. No entanto, atrás da cortina da fé, as sombras dos inimigos cresciam. Grupos de opositores começaram a se reunir nas cercanias de Listra, planejando como destruir o movimento que agora ganhava força. Liderados por um homem de semblante feroz e olhar determinado, esses homens eram conhecidos como os guardiões da tradição. Eles viam a mensagem de Cristo como uma ameaça à sua autoridade e ao controle que exerciam sobre o povo. Devemos agir antes que cresça ainda mais, murmurou um deles, com a voz carregada de raiva. Esses seguidores de Paulo precisam ser silenciados de uma vez por todas. E assim, o plano começou a se desenrolar nas trevas, um ataque premeditado contra a luz que Timóteo, com bravura, estava tentando acender. Mas a oração de Timóteo não ficou sem resposta. Em meio ao clamor, uma visão sobreveio-lhe. Ele viu mais além do que seus olhos físicos podiam perceber. Uma cena de luz intensa e seres celestiais lutando ao seu redor, trazendo um conforto singular. O Espírito do Senhor sussurrou em seu ser: aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. 2 Reis 6h16.
Revigorado, sentiu a força do Senhor preencher suas veias. Ele compreendeu que sua batalha era espiritualmente maior do que qualquer conflito físico. Ao amanhecer, o estrondo da agitação na cidade fez ecoar a realidade que Timóteo sabia estar se aproximando. Os guardiões irromperam com gritos e armas, prontos para desferir o golpe que julgavam ser o fim do movimento de fé. Timóteo, imperturbável, uniu os discípulos mais uma vez e proclamou: hoje, nós enfrentaremos nossos adversários com o poder que vem do alto. Lembremos, nesta vida enfrentaremos tribulações, mas em Cristo, temos a vitória. João 16:33. A determinação deles foi renovada, e a ideia de fuga se dissipou, substituída pela vontade de permanecer firme na luta. A batalha começou, mas, em um movimento de fé, Timóteo não pediu que eles enfrentassem a multidão com armas, mas que se unissem em coração e alma, levantando um cântico ao Senhor. Com vozes unidas, clamaram por proteção e pela vinda de sua presença. Nesse momento, uma onda de luz envolveu a clareira onde estavam, e os agressores hesitaram. Aquela assembleia de crentes, envolta na presença de Deus, surgiu como um firme bastião de fé. Os inimigos mergulharam em confusão, e em meio ao tumulto, um dos guardiões, tocado pela atmosfera sobrenatural, começou a questionar suas ações. Timóteo percebeu que a força que os unia não era apenas a determinação, mas a própria essência de Deus movendo-se no coração daqueles que buscavam seu nome. Enquanto a luta se intensificava, a lembrança da visão que tivera e o poder da oração enraizaram-se firmemente em sua alma. O plano de Deus está em movimento, pensou, e este é apenas o começo. E assim, no clamor dos corações fervorosos e sob a soberania divina, um novo mistério começava a se desvelar para todos. Nas sombras da batalha, os verdadeiros planos da providência de Deus se tornavam claros, cada passo dado, cada decisão tomada, tudo parte do grande e eterno design que o Criador tinha para seus escolhidos. Contudo, a batalha estava apenas começando, e no meio do caos, uma voz familiar ecoou novamente na mente de Timóteo: coragem, meu filho. O que mais a providência de Deus tinha guardado? O destino deles se entrelaçava em tela divina, e um novo gancho da história se preparava para ser revelado. O tumulto na clareira intensificou-se, onde o clamor fervoroso dos crentes se misturava ao grito dos opositores. Em meio à batalha, Timóteo, apoiado nos braços do Senhor, sentiu a presença do Espírito Santo se manifestar de maneira poderosa. Lembre-se, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6:12. Essa certeza o animou a avançar. Com cada cântico de louvor que ecoava entre o povo, a luz divina crescia, envolvendo-os como um manto. O homem feroz que liderava os guardiões da tradição, agora em dúvida e com seu coração acelerado, observava a cena. Uma força sobrenatural semeava confusão entre os olhos dos opositores. O que é isto? Ele gritou, sua voz tremendo. De onde vem essa coragem? Não temem pela vida? Ao ouvir suas palavras, Timóteo se voltou para a multidão e, com um fervor renovado, exclamou: o Senhor é a nossa força e salvação. Ao seu lado, não temos o que temer. Ele é conosco. O eco de suas palavras parecia iluminar cada canto sombrio, quando, de repente, um discípulo, Miguel, ergueu uma bandeira com a cruz em meio à batalha. Aqui está a nossa esperança. Aqui está a verdade. Ele bradou, e as vozes dos crentes se uniram, formando um coro de louvor que fragoricamente fez tremer o chão. Os inimigos hesitaram, em meio à incerteza que se abateu sobre eles. A conexão espiritual entre os irmãos de fé parecia desmantelar as armas que antes estavam prontas para atacar. Pascal, um dos guardiões, se virou para seu líder. É como se uma força invisível nos parasse. Devemos recuar. Mas o líder, tomado por sua ira e orgulho, gritou: não. Não podemos permitir que eles triunfem. Foi nosso dever proteger a verdade. Nesse momento de tensão, Timóteo se lembrou de outro chamado que havia recebido. Em meio à adversidade, o evangelho deveria ser proclamado. Ele ergueu a voz elevada e disse: amados,
É tempo de proclamar a verdade do Senhor. Vamos nos unir e espalhar a mensagem que nos foi dada. Ele lembrou a todos sobre o poder transformador do amor de Cristo, a misericórdia e a graça que mudaram suas vidas, e, em um movimento de fé, ele estendeu as mãos para o céu ao clamar: Senhor, envia teu Espírito sobre estes homens, que possam conhecer a verdade e serem libertados. Uma onda de silêncio caiu sobre a clareira, e o céu, antes cheio de nuvens ameaçadoras, começou a clarear. Uma luz dourada desceu, envolvendo todos os presentes. A presença do Senhor saturava o ar, e muitos dos guardiões, tocados pela atmosfera de adoração e compaixão, começaram a duvidar de sua lealdade. A palavra de Deus é viva e eficaz, e a luz de Cristo penetrava pessoas a pontos impensáveis. Entre os discípulos, muitos começaram a chorar, não mais de medo, mas de um arrependimento genuíno. Um a um, os guardiões começaram a deixar suas armas caírem, como se o peso do ódio sendo despojado de suas almas. O líder, constrangido e sem palavras, observava seu reino de trevas desmoronando. Nesse suor espiritual e a batalha visível, Timóteo lembrou-se das palavras de Paulo: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, Romanos 8:28. Ele também se lembrou de que a luta que travavam não era apenas por suas vidas, mas pelas almas que estavam perdidas na escuridão. O plano de Deus começava a se revelar de maneiras que ele nunca imaginara. Enquanto um espírito de transformação começava a sobrevir àqueles ao seu redor, uma sensação de alegria se misturava à ansiedade. O que estaria reservado por trás deste milagre, pensou ele, quando a voz do Senhor sussurrou novamente em seu coração: esta é apenas a primeira de muitas vitórias. Keep your eyes on the path ahead, for the true purpose of my grace is yet to unfold. Assim, enquanto a clareira se iluminava pela presença de Deus, um novo capítulo da história começava a ser escrito, onde a graça e o poder do Altíssimo iriam se manifestar de formas que ninguém poderia prever. A batalha ainda não tinha terminado, pois a redenção estava se formando em seus corações. O que mais o Senhor tinha preparado para revelar? A busca por respostas continuaria. A luz dourada que envolvia a clareira começou a pulsar, parecendo acompanhar o ritmo dos corações que ali estavam. Timóteo olhou para os discípulos e viu lágrimas de arrependimento misturadas a sorrisos de esperança. A transformação estava em andamento, mas um propósito mais profundo sussurrava nas sombras da clareira. Os guardiões da tradição, cada vez mais desconcertados, começaram a questionar o que realmente defendiam. Um deles, Eliseu, que outrora fora implacável, agora olhava para as armas que uma vez levantou com orgulho. O que estamos fazendo? Murmurou, como se falasse a si mesmo. A fé em Deus começava a cruar as barreiras de um coração endurecido. Timóteo, percebendo a mudança visceral ao seu redor, decidiu interceder. Com a coragem que vem do alto, ele se aproximou de Eliseu e questionou: o que guardas em teu coração? Não percebes que a verdadeira luta é a que se trava dentro de nós mesmos? Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Hoje é o dia da salvação. As palavras de Timóteo penetraram o espírito do guardião, fazendo-o hesitar. De repente, um vento suave começou a soprar, como se a própria criação estivesse alinhada com o propósito divino, e o murmúrio de adoração ecoava em línguas de louvores. A atmosfera tornou-se eletricamente pesada, e os vivos testemunhos daquele milagre não eram para ser ignorados. Os intercessores, testemunhas do poder do Evangelho, começaram a se agrupar, formando uma linha de frente de luz, onde a escuridão parecia se dissipar. Era uma linha de defesa não contra homens, mas contra o príncipe das trevas. Timóteo se colocou diante dos corações abalados, e mais uma vez clamou ao Senhor: Deus, dá-nos a força para permanecer firmes e ser luz nas trevas. Enquanto as palavras saíam de seus lábios, uma nova onda de luz irrompeu do céu. O estardalhaço tornou-se ensurdecedor em adoração, e os corações que estavam endurecidos começavam a se mover em direção à verdade. Uma convocação celestial estava em curso, e alguns guardiões começaram a se aproximar da linha de luz, onde o poder do perdão os aguardava. Eu não posso mais continuar assim, gritou Eliseu, derrubando sua espada ao chão, seu olhar agora cheio de determinação.
Quero conhecer esta verdade. O que é essa luz que tem nos chamado? Timóteo, cheio de alegria, exclamou: aqui está a verdade. Cristo é a luz do mundo. Ele veio para buscar e salvar o que havia se perdido. Lucas 19:10. O amor de Deus estava se manifestando em cada alma presente, e um desejo ardente de mudança começava a brotar naqueles que antes se opunham à mensagem. Mas enquanto a transformação andava rapidamente, uma sombra escura se aproximava da clareira. O líder dos guardiões, ainda dominado pelo seu orgulho rebelde, rugiu com uma fúria crescente: vocês não perceberam? Este é um truque. É um feitiço. A verdade está conosco. Nós somos os defensores da tradição. A energia da clareira oscilou, e uma tensão palpável tomou conta do ar. Era o momento de decisão. Timóteo sentiu que mais uma vez deveria levantar sua voz. Se é por força ou por poder humano que desejas permanecer, estás destinado à derrota. Mas se te rendes ao Senhor, encontrarás vida verdadeira. O céu escureceu brevemente, como um lembrete da batalha cósmica que estava em andamento. A presença do Senhor não era apenas um conforto, era um convite à rendição total. Do alto, uma resposta ardente ecoou: eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21:05. Aquele que havia chamado Timóteo iria agora transformar não apenas seus corações, mas todo o cenário da batalha. As promessas do Senhor dominariam, pois ele sempre trabalha no invisível para cumprir seus desígnios. E assim se findou aquele dia, mas as repercussões estavam apenas começando. O que seria daquela conflagração de almas? Que novidades de Deus se desvelariam? A batalha continuava, não apenas em seus corpos, mas em suas almas. Onde a vitória verdadeira seria finalmente revelada, deixando um suspense sobre o que o Senhor ainda tinha preparado para aqueles que o buscassem. A luz na clareira parecia vibrar em frequência com a esperança que brotava no coração dos que haviam se reunido. Os sussurros de temor e confusão foram substituídos por um crescendo de adoração. O poder da transformação pairava no ar, conforme o grupo de intercessores se preparava para enfrentar a sombra que ameaçava desferir seu golpe mortal. Timóteo, ainda impactado pela resposta e pela determinação de Eliseu, olhou para os rostos dos outros guardiões. Havia um misto de dúvida e anseio em seus olhos, e ele sabia que o caminho a seguir exigiria mais do que palavras. Era necessário um milagre. De repente, o vento, que antes era suave, tornou-se um vendaval, trazendo consigo murmúrios de adoração e lamentos de almas em busca de redenção. Timóteo ergueu suas mãos, pedindo ao Senhor que concedesse paz à tempestade interna que se formava naquele momento de decisão. Senhor, tu és o príncipe da paz. Traga o teu povo à unidade, pois somente assim venceremos a batalha que está por vir, clamou ele. A luz que pulsava na clareira fez com que muitos se ajoelhassem, e Eliseu, consumido pela urgência e pela necessidade de mudança, aproximou-se de Timóteo. Como posso, então, encontrar essa luz? Como posso deixar para trás tudo o que eu já conhecia? Sua voz tremia, refletindo a vulnerabilidade que se estabelecia em seu coração. Timóteo, percebendo a sinceridade naquele olhar, compartilhou com fervor as palavras do Mestre. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:06. Somente por meio dele pode ser transformado. Nesse instante, o líder dos guardiões, endurecido pelo orgulho e pela tradição, rugiu novamente, tentando recuperar a autoridade que acreditava ter. Não me façais crer em ilusões. A nossa força está em nossa tradição. Não cederemos. Sua voz, porém, era abafada pelos gritos de um clamor crescente, onde cada alma presente aclamava a verdade que começara a se revelar. As chamas invisíveis do espírito começaram a arder, e as correntes do medo e da dúvida começaram a quebrar. A luz que emanava da clareira brilhava com uma força renovada, desafiando a escuridão. Era um testemunho do poder de Deus, uma evidente manifestação da sua presença. Timóteo tomou coragem e se virou para o povo, com a determinação ardente de um profeta. Hoje, o Senhor está chamando cada um de nós a decidir. A verdadeira liberdade só se encontra em sua verdade. Ele está aqui. Ele está pronto para libertar aqueles que se renderem a ele. Várias almas começaram a se levantar,
suas vozes juntando-se em um único clamor: Senhor, aqui estamos, ansiosos por ti. Ajusta nossos corações à tua vontade. Enquanto isso, o céu ainda escuro parecia se agitar, e um brilho dourado atravessou as nuvens como um sinal da promessa de Deus. Um eco profundo e ressoante invadiu a clareira, como se a própria criação estivesse respondendo ao chamado. Eis que isso é o que farei. Preparem-se, meu povo, porque abraço aqueles que se virarem para mim, anunciou uma voz com autoridade. O líder dos guardiões, agora dominado pela incerteza, hesitou. A luta interna crescia, enquanto o perplexo brilho da luz catalisava uma guerra resistente em seu espírito. Ele olhou para a espada caída aos seus pés e ponderou sobre sua decisão. O que realmente defendia? O que era mais poderoso do que a luz que agora o cercava? Naquele clímax, uma nova onda de ousadia tomou conta de Eliseu. Estou pronto para abrir meu coração ao que Deus tem para mim. A luz é verdadeira e me chama para a liberdade. E, enquanto a reunião de almas se unia em um só clamor e o líder dos guardiões lutava contra sua própria escuridão, um novo sopro do Espírito anunciou que a alvorada estava próxima. As promessas de Deus começavam a se desvelar, e um novo capítulo se configurava. Mas entre as sombras, uma voz familiar e sibilante proferiu: Vocês não percebem que a batalha apenas começa? O domínio não ficará em suas mãos. Cada palavra ameaçadora reverberava como um alerta, preparando o terreno para o evento inesperado que se aproximava. A luz adiantou-se, mas os desafios ainda não estavam resolvidos. O que o Senhor preparava e qual a verdadeira face da escuridão? A batalha apenas começava, e os desígnios soberanos de Deus se desenrolavam a cada respiração, deixando todos em suspense. À medida que a clareira resplandecia com a luz divina, um silêncio reverente pairou sobre o grupo. Os corações, antes inquietos, agora pulsavam com a expectativa ardente do que estava por vir. O líder dos guardiões sentiu um frio na espinha, sua visão distorcida pela batalha interna que sangrava como uma ferida exposta. Aquela voz sibilante ainda ecoava em sua mente, como um veneno que tentava corroer a fé que estava sendo renovada. Timóteo, percebendo a ansiedade do grupo, fixou o olhar no líder e disse, com a confiança de um verdadeiro discípulo: Lembrem-se das palavras do Senhor. Em Josué 1:9, ele nos ordena que sejamos fortes e corajosos. Não temas, pois o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Neste momento, temos a oportunidade de escolher a luz. Eliseu, com a coragem brotando de seu coração transformado, uniu-se a Timóteo: Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? A declaração trouxe um entendimento coletivo, eles estavam alinhados à obra divina em andamento, e a resistência à luz começava a se dissolver como a neblina ao amanhecer. O vento que soprou inicialmente levou consigo os temores, e enquanto oravam, visões de glória começaram a emergir em suas mentes. Uma visão de um caminho de luz que se estendia diante deles, uma estrada segura em direção à liberdade prometida por Deus. Era um sinal da presença de Deus, cada passo que davam enraizava-se mais na certeza de que a escuridão não triunfaria sobre a luz. Mas como um trovão rasgando os céus, a voz maligna ressoou novamente: Insensatos! O que vocês veem como luz, na verdade, é uma sombra do que está por vir. O verdadeiro conflito se aproxima, e muitos cairão. O líder dos guardiões, agora em profunda reflexão, se sentiu balançar. As trevas começavam a se insinuar novamente, abrindo fendas de dúvida em seu ser. Timóteo, percebendo a hesitação do líder, lembrou-lhe das experiências que os antepassados de Israel viveram em sua jornada pelo deserto. Nosso Deus nos guiou com nuvens durante o dia e um pilar de fogo à noite. Confie em sua orientação. Quando Moisés ficou entre o mar e o exército egípcio, Deus disse: Você levantará sua vara e dividirá o mar. E assim foi, e nós também podemos dividir esta escuridão. O líder hesitou, sentindo as correntes do medo lutarem contra a voz da verdade que Timóteo proclamava. Ele olhou para a luz resplandecente novamente, a resposta divina pulsando nas batidas de seus próprios pensamentos. Vulnerável e quebrantado, finalmente se ajoelhou, a armadura de sua arrogância caindo como folhas secas ao chão. Senhor, eu não sei como continuar esta batalha. Venho buscando poder em minhas tradições e não em ti.
O clamor que se ergueu foi como um rugido. Outros, inspirados pela rendição do líder, começaram a se render ao Senhor, permitindo que a luz os envolvesse e os transformasse. O Espírito Santo começou a se mover poderosamente, dando forças e renovação a cada um deles. A obediência e a fé começaram a aflorar como flores em um campo devastado. As nuvens escuras acima da clareira começaram a dissipar-se, e raios de luz penetraram, iluminando a cena sagrada. O vento, agora suave novamente, trouxera consigo um perfume doce de esperança. As vozes que clamavam não eram mais apenas gritos de angústia, mas um hino de adoração ao Criador. Então, uma nova voz falou, agora com firmeza e autoridade, a batalha é minha, e o clamor do meu povo tem sido ouvido. Levantarei um estandarte de vitória e trarei a verdade à luz. Cada palavra reverberou nos corações e fortaleceu suas almas. Mas, ao mesmo tempo, uma sombra pairava para além da clareira, como um aviso do duelo que se aproximava. A verdadeira batalha contra as forças do mal ainda não começou. Preparem-se, pois o abismo está prestes a se abrir. Enquanto isso, as visões da grandeza de Deus se intensificavam, e o caminho da libertação ainda se desenhava, prometendo desdobramentos profundos que aguardavam para serem revelados. O que mais os aguardava na jornada de fé? As profundezas do plano soberano de Deus estavam apenas começando a se desenrolar, e todos aguardavam, com expectativa e temor, o que o Senhor tinha preparado para o seu povo. A luz na clareira brilhava intensamente, quase ofuscante, enquanto o grupo se recuperava da pressão sobrenatural que parecia envolver cada um deles. Timóteo, agora com o fervor da presença divina pulsando em seu espírito, sentiu uma convicção renovada tomar conta de seu coração. Ele se levantou, mirando nos olhos de seus companheiros e disse, amados, não podemos nos deixar levar pelo medo. O Senhor nos chamou para sermos a luz do mundo, como está escrito em Mateus 5:14-16. Levantemo-nos e deixemos que nossas boas obras glorifiquem ao Pai que está nos céus. As palavras de Timóteo ressoaram profundamente entre aqueles que o ouviam. Eliseu, tocado pela fervorosa declaração, uniu-se a ele, reafirmando, se nós somos luz, devemos brilhar. Não se esqueçam de que ele nos prometeu que onde 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, ali ele estaria. A atmosfera ao redor do grupo parecia vibrar com a espiritualidade ardente que emergia de suas declarações. Porém, a sombra tênue e a distância não desaparecia. O líder dos guardiões sentia a pulsação das trevas em sua nuca, e um calafrio deslizava pela sua espinha. Ele sabia que a batalha não se restringia somente à batalha do espírito, havia uma luta tangível à sua frente. Enquanto oravam, o líder começou a lembrar das palavras do apóstolo Paulo em Efésios 6:12, pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ele olhou para sua equipe, os olhos deles piscando com determinação, eles estavam prontos. Temos um chamado, não apenas para nos defendermos, mas para avançarmos, ele proclamou, a voz mais firme. Devemos nos armar com a armadura de Deus. Cada um de nós deve vestir o capacete da salvação, a couraça da justiça e, acima de tudo, a espada do Espírito. As flamas da coragem começaram a se acender nos corações dos guardiões, e um clamor de unidade emergiu. Eles se uniram em oração, e as vozes se entrelaçaram em um eco poderoso que atraía a presença de Deus, invocando sua proteção e orientação. À medida que o grupo se preparava, uma frieza inesperada tomou conta da clareira. Nuvens escuras começaram a se reunir novamente, como um intento de cerco. O vento que havia se acalmado agora trazia um sussurro distinto, um murmúrio que fazia tremer as almas mais robustas. A voz que havia falado anteriormente retornou, mais macabra e desesperada. Vocês realmente acham que podem prevalecer? A fé deles será testada. O abismo está prestes a abrir. Um sentimento de apreensão percorreu cada um dos cânticos. No entanto, em meio ao medo, o Espírito Santo começou a agir. O líder lembrou-se da visão que tiveram anteriormente, o caminho iluminado que representava a salvação. Foi então que proferiu com fervor, não tememos a escuridão, pois estamos equipados com a luz eterna.
Tudo o que precisamos fazer é confiar. Com essa declaração, algo começou a acontecer. Raízes de luz começaram a brotar do chão sob eles, como se o próprio solo estivesse respondendo à sua fé. Os candelabros espirituais da verdade, da esperança e da confiança foram acesos. Timóteo levantou a sua voz. João 1:05 nos diz que a luz brilha nas trevas, e as trevas não a venceram. As sombras hesitaram. Uma luta estava se formando, e no coração da clareira a batalha espiritual se intensificou. Enquanto a escuridão se movia, Timóteo não conseguia ignorar a sensação de que algo monumental se aproximava. Entre o barulho crescente e as palavras de encorajamento, seu espírito se inflamava com a certeza de que o plano de Deus começava a se revelar em formas inesperadas. O Senhor está preparando algo grandioso! Ele exclamou. E assim, enquanto os guardiões se preparavam para o combate que se aproximava, uma nova revelação pairava sobre eles como um mistério sagrado. As palavras ainda ecoavam em suas mentes, prometendo um encontro que alteraria o curso de suas vidas e da batalha. O que Deus estava revelando em sua soberania, e de que maneira isso transformaria o desenrolar do conflito? A espera pela resposta pairava no ar, como a brisa suave de uma alvorada. O calor da batalha espiritual envolvia a clareira, conforme os discípulos de Cristo e os guardiões da tradição se preparavam para confronto iminente. A tensão no ar era palpável, como uma corda prestes a se romper. Timóteo, firme em sua fé e ciente do chamado divino que pulsava em seu interior, olhou ao redor e sentiu o peso das almas que dependiam da luz que ele estava disposto a irradiar. Um novo amanhecer se aproxima, irmãos, declarou ele, a voz repleta de determinação. Nós não somos apenas representantes de nossas crenças, mas testemunhas do poder transformador de Cristo. Assim como está escrito em Tito 2:14, somos seu povo, zelosos de boas obras. No fundo de seu coração, Timóteo sentia que uma nova missão estava prestes a ser revelada, algo que cobria não apenas o presente, mas também o futuro da comunidade de Listra. Ele se despediu rapidamente do medo que tentava se infiltrar em sua alma, sabendo que o Senhor estava no controle de tudo. Enquanto os recrutas do Mestre se reuniam, uma onda de luz irrompeu no céu, como se os próprios anjos estivessem se juntando à causa. A voz da escuridão respondeu, agora mais furiosa, vocês estão prestes a descobrir o verdadeiro significado da batalha que travam. O abismo não estará sozinho nesta luta. Paulo, mesmo em suas correntes, parecia uma presença palpável. Timóteo se lembrava da incessante fé de seu mentor, do sustento que Paulo oferecia constantemente a todos que cruzavam seu caminho. Em sua mente, um eco de proliferações de palavras confortantes surgia, dizendo, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, Romanos 8:39. E aquela verdade ardia como uma chama inextinguível em seu coração. Os guardiões da tradição, líderes endurecidos pela obstinação, começaram a sentir o efeito da luz que Timóteo e seus irmãos estavam irradiando. As correntes de medo agora se tornavam mais visíveis, muitos deles apenas desejavam o respeito e o poder que acreditavam ter perdido. O líder, em particular, começou a hesitar, suas próprias palavras de ira e desespero, agora, soavam vazias diante da luz que se erguia. Escutem-me! Gritou Eliseu, que havia caminhado de uma vida de oposição para a possibilidade do arrependimento. Estamos sendo chamados não apenas a lutar, mas a mudar. Temos o poder de escolher a luz sobre as trevas. Renunciem aos seus medos e venham até a verdade que nos libertará. O eco de seu convite ressoou na clareira como um trovão. A tensão começou a dissipar-se entre os guardiões, e alguns deles demonstraram sinais de hesitação, questionando tudo o que haviam acreditado até então. Com a luz saturando o espaço e os cânticos dos discípulos subindo aos céus, uma transformação começou a ocorrer. Timóteo viu a oportunidade, com sinceridade, falou de Cristo, ele é o nosso Salvador, não para a liberdade superficial, mas para a profunda libertação de alma e coração. Este é um chamado para todos vocês, não só a luta está à porta, mas o verdadeiro líder está aqui, buscando suas vidas. Venham até ele e sua luz os guiará. O ar parecia vibrar com a expectativa, e muitos em meio aos guardiões começaram a se render. Um por um, os instrumentos de opressão caíam ao chão,
e os corações endurecidos se quebravam na presença do Senhor. Todavia, a voz sombria se elevou acima dos clamores de adoração. Vocês não compreendem, a escuridão apenas espera sua oportunidade. O abismo está próximo, e com ele virão provas que testarão sua fé. O que será de vocês quando a verdadeira batalha se desenrolar? Essa declaração fez ecoar uma sombra de preocupação em alguns dos rostos dos guardiões. Timóteo sentiu que a batalha espiritual se intensificava, e enquanto se preparava para confrontar os demônios externos e internos, uma profunda convicção enraizada no que Paulo havia ensinado cobria. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele perguntou, sua voz transbordando esperança. Ao mesmo tempo, algo inacreditável começou a acontecer. O cenário cósmico da luta espiritual tornava-se mais claro, como se as cortinas do tempo se abrissem e uma visão começasse a se desfazer em sua mente. Ele viu uma grande esfera de luz e adoração, e no centro, Cristo, o autor e consumador da fé. Ele ouviu o eco das Escrituras, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, Agéia 2:9. Com essa revelação, a carga de medo que pairava na atmosfera começou a se dissipar e um novo fervor acendeu nas almas ali reunidas. O que estava reservado a todos eles através da fé em Cristo ainda era um mistério. Qual seria o significado dessa nova revelação? A jornada de transformação apenas começava, e os desígnios soberanos de Deus, revelando-se como um tablial esplêndido, deixavam todos em esperança e expectativa pelo que estava por vir. As últimas palavras ressoaram nas mentes e corações: preparem-se, pois a batalha se intensificará, mas a vitória é certa. O seu plano está em ação, e a revelação da glória de Deus se manifestará em meio a todos nós, pois sua graça e poder são suficientes. E com isto, a clareira ressoou com os gritos dos renascidos, preparados para enfrentar a tempestade que se aproximava e florescer na luz da verdade.